Eu vou novamente aqui furar a fila, como prerrogativa do moderador. Antes das perguntas, eu queria perguntar, aproveitando aí o término da apresentação do Rui Altieri, ele tocou na republicação do PLD, né, que para a biomassa, como eu acabei de mencionar, a gente em 2016, de acordo com dados da CCE, nós vendemos 64% da produção no mercado livre. E o PLD é a base do modelo quando você vai negociar no mercado livre, é a informação mais importante. E você reeditando o PLD, posteriormente a essa negociação, acaba criando muito atrito entre o vendedor e o comprador. Qual que é o posicionamento da CCE nesse tema que que o Reginaldo colocou, né? Republicação do PLD como um dos desafios no setor elétrico. Por Rui e depois, se vocês quiserem complementar. Excelente pergunta, Zilmar. Primeiro, esse tema está em audiência pública e a ANEEL vai tomar uma decisão em breve. Conforme nós havíamos acertado já com os associados, a CCE já fez a sua manifestação e nós fizemos isso na sexta-feira, até para dar publicidade. A ANEEL ainda não publicou no seu site, mas vou antecipar aqui alguns pontos da nossa contribuição. É o seguinte, do jeito que está, não deve ficar. Nós temos que discutir dois temas. Antes da republicação, nós temos que discutir a publicação do PLD. Tem muito espaço para se avançar aí. Eu acho que tem um espaço muito grande para evitar possíveis erros, né? A nossa proposta é em dois momentos. Primeiro, resolver essa questão. E a partir da solução dessa questão, não teríamos mais republicação. Parece que é um prazo muito longo, mas nós achamos que em 4 ou 6 meses nós conseguimos fazer alguns ajustes importantes na publicação do PLD, de modo a que não seja mais necessário republicar caso ocorra alguma falha, que deve ser muito reduzida. Então, em linhas gerais, essa é a nossa posição. Nós formalizamos para o regulador, agora vamos aguardar a decisão do regulador. No que você falou do mercado de curto prazo, bastante baseado no PLD, eu tenho algumas considerações um pouco diferentes, Silmar. O PLD realmente era uma sinalização para contratos de longo prazo, então não é uma republicação ou outra que afetaria a comercialização em contratos de 1 ano, como a Alessandra falou, 1 ano e meio, 2 anos. Mas o entendimento da CCE é que a republicação hoje ela não é benéfica para o mercado. Ouvimos bastante todo mundo e chegamos a essa conclusão. Agora tem que ter algum cuidado com algumas colocações que colocam, porque nem tudo é afetado por uma eventual republicação. Ela não é desejável, não é benéfica, mas existem alguns parâmetros que devem ser bastante cotejados antes de criticar. Então, se eu entendi bem, a CCE, na verdade, a primeira seria um aprimoramento do modelo para que... Não é aprimoramento do modelo, do rito de publicação, como é o processo para se publicar. Dá um exemplo para você. A CCE hoje recebe o deck de preços à tarde, junto com os demais agentes. Seria possível a CCE receber um pouco antes, divulgar para o mercado um pouco antes de publicar o preço? Aí todo mundo poderia fazer uma crítica. Então não é no modelo, nós estamos falando no processo, no processo de publicação. Tá? Falando na publicação, não no cálculo. O cálculo nós não estamos discutindo nesta audiência pública. Que mitigaria a possibilidade de... A ideia é reduzir algum erro, até ser discutido previamente com os agentes, fazer algum evento, por exemplo, nosso InfoPLD, que é feito uma vez por mês, após a publicação do PLD, ser feito semanalmente antes da publicação do PLD. Isso dá espaço para discussão e para se avançar em algumas questões que podem ser esclarecidas e até corrigidas. Entendi. Reginaldo, quer complementar? Comentário ao que o Rui disse. Total apoio do conjunto dos agentes melhorar a publicação do PLD. Isso é fundamental. Se melhorar o processo e não tiver erro, o problema está resolvido. Mas, quando foi feita a resolução 568, a expectativa é que a maior fiscalização dos agentes levaria a uma menor republicação do PLD, o que não aconteceu. Então, o que eu convido os senhores, que, como o Zilmar disse aqui, temos uma questão nesse momento, numa audiência pública, que vai ter uma sessão presencial na quinta-feira, e se esse assunto é importante para os senhores, vá lá na ANEEL e diga para a ANEEL, não a republicação do PLD. Isso é uma regra que não serve para nada. Eu vou exemplificar o que é a republicação do PLD. Os senhores estão ali na Augusta com a Paulista, olharam lá o sinal verde, estão na Augusta, passaram. Daqui a 3 semanas o Detran manda uma multa para vocês e diz assim, sabe aquele sinal verde que vocês viram?
ele devia ser vermelho. Nós erramos a programação. E aqui está uma conta para vocês pagarem. Então, nenhum mercado funciona com mudança de referência de preço. E essa regra não beneficia em nada. Então vocês que têm como referência o PLD, inclusive para aumentar a produção da energia, compareçam lá na ANEEL na quinta-feira. Mandem carta, não deixa tudo na única, não. Mande carta da usina de vocês. Encham um saco da ANEEL para acabar com essa regra. Isso é muito bom para todos nós. É só isso. Quinta-feira estarei lá, Reginaldo, pode ter certeza. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Ricardo Savoia. Ele mencionou o potencial do biogás. Mas acabou nas apresentações aqui, talvez na sua mesmo, acho do Reginaldo também, a questão do desconto, do benefício do desconto no uso da rede, que para o biogás, a partir da vinhaça, o desconto no fio é 100% e realmente acaba sinalizando, pode viabilizar o empreendimento por conta desse incentivo. Na verdade, nem vou falar subsídio, mas um custo evitado que essa energia renovável tem ao ser injetada no sistema. Você que mencionou sobre o biogás, acredita que pelo menos se comentou aqui de manhã, ou há a possibilidade de se terminar o desconto, esse benefício para o biogás, prejudicar a atratividade para projetos de biogás nesse momento que estava começando a deslanchar? Nesse momento, eu acho que o subsídio é de fundamental importância para que você torne esses empreendimentos viáveis, né? E pela própria questão do preço que a gente colocou aqui. Quer dizer, o Mercado Livre, a fonte incentivada está 250, ao passo que a gente sabe que uma geração a biogás, a biomassa, está rodando ao redor de 300, 350 reais por megawatt-hora, né? Então, hoje você não tem empreendimentos exclusivos direcionados ao ambiente livre de contratação, então você tem 70% colocado no mercado regulado, onde a predominância é com o preço mais competitivo, não levando em conta essas externalidades, né? Que a biomassa, a partir do bagaço, o biogás, o resíduo sólido urbano, vem pela frente. Então, nesse primeiro momento, é de fundamental importância que se continue com esse subsídio, só que na visão do Ministério, e eu compartilho com essa visão, é que ele tem que ser reduzido à medida que a gente caminha para uma matriz energética diversificada com a introdução de todas as fontes. Mas também aqui o que eu brinco, quer dizer, não é só, o Reginaldo comentou muito bem disso, não é só o subsídio sobre a parcela fio, né? Há um subsídio estrutural no setor de energia, né? Dentre eles a CDE, como o Reginaldo colocou, e outras questões que acabam afetando o preço daquela usina no final. Então, quando a gente fala de mercado competitivo, quer dizer, essa usina que hoje é 350, que você tira esse tipo de subsídio, vai ter que vender energia a 450, a 500 reais. Então, qual o nível de custo dessas usinas, né, com a diversificação da bioeletricidade na matriz energética, que é a que a gente quer atingir. Obviamente que a eliminação do subsídio é o melhor dos mundos, mas na minha opinião, nesse curto prazo, né, principalmente ao bagaço, né, que está aí, e o estudo da Única com a Cogem demonstrou isso, 1,2 gigawatt de potencial de geração que pode ser introduzido no sistema em 1 ano e meio, 3 anos aí pela frente, né? Então, acho que eu compartilho da visão da integralidade das fontes, né, como mostrei aí. Você tem eólica, você tem biomassa, a bagaço, você tem biogás, você tem resíduo sólido urbano, principalmente esses dois últimos, que precisam caminhar e precisam desse incentivo para que você consiga melhorar o custeio. Muitas dessas tecnologias são importadas, né, e assim por diante, de maneira a se tornar cada vez mais competitiva essa fonte de geração e competir com todas as demais em pé de igualdade. Então, essa é a minha opinião particular sobre esse assunto. Acho que o nível de redução dos incentivos ele tem que ser gradual, também você não pode tirar da noite para o dia. E a gente viu, como a gente foi colocado aqui, que tem um potencial aí de quase 2.000 megawatts de geração disponível que podem fazer lastro para energia incentivada no curto prazo, né? Podendo trazer uma redução estrutural dos preços de energia e fomentar a competitividade da indústria que hoje caminha a passos lentos, né? Essa é a minha visão sobre esse assunto. Vou fazer uma pergunta aqui do Leandro. Eu não preciso. Descobri agora que eu não preciso do microfone. O Leandro Renato, da Sada Bioenergia.
ele menciona: não adianta falar de benefícios do bagaço se o preço de venda da energia está inviável. Como resolver? Daniel e a Alessandra participam de grandes grupos empresariais, né? Na experiência de vocês, é só o preço mesmo? É só um contrato de longo prazo? Isso aí resolve uma parceria de vocês com o setor sucroenergético? Ou tem outros quesitos para estimular o avanço de parcerias como essa? Sem dúvida, a gente tem hoje, como o Reginaldo colocou, uma carência grande da energia incentivada, por um lado, né? E por outro lado, um potencial enorme de crescimento da geração a partir da biomassa, não só da biomassa, até de outros subprodutos da cana-de-açúcar, né? Então, a parceria ela é fundamental e o papel, como eu coloquei, o Daniel colocou também, das comercializadoras é muito importante nessa parceria, porque elas conseguem promover uma equiparação, vamos dizer assim, das necessidades, de um lado, dos geradores e do outro lado, dos consumidores, né? Trazer rapidamente aqui, acho que a parceria ela é essencial para você construir essa expansão da geração, mas algumas dificuldades. Então, quando a gente fala aqui de tirar o incentivo de fato ele faz diferença, ele ajuda na viabilização do projeto. Então, se você vai substituí-lo, precisa pensar muito bem no mecanismo que vai se criar para que você tenha de fato a demanda pela fonte incentivada e que isso tenha o valor lá no preço da energia que você vai negociar. Então, se a gente hoje tirar o desconto da TUSD, a gente precisa ter em mente que estamos num país que tem um compromisso com metas ambientais e que naturalmente a geração renovável vai ter um papel muito importante para você atingir esses compromissos. E no trabalho de atingir esses compromissos é importante que exista assim, um incentivo para a fonte para que você consiga viabilizá-la. Olhando do lado da contratação e levando essa energia para o consumidor, tem um aspecto específico nessa contratação que é um desafio a ser trabalhado aqui pelas partes, que é justamente a questão de indexação. Então você tomar hoje um contrato mais longo, 10, 15 anos, e que isso ajuda na obtenção do financiamento, ajuda você conversar com o banco, você carregar aqui o índice de inflação nesses contratos, ele é um desafio a ser vencido. Então, de novo, eu acho que vai aqui, dentro do espírito de parceria, construir uma solução criativa e que fuja em algum momento só de BNDES, fuja de só capital dentro do Brasil, mas buscar de fato alternativas e que você mitigue esses efeitos, consiga trabalhar com outros tipos de indexadores e que reflitam melhor de fato a evolução no preço futuro. Quando a gente olha historicamente o Mercado Livre, o preço do Mercado Livre, se você olha contratos mais curtos de 3, 4 anos, esses contratos eles não acompanharam o índice de inflação desde lá de trás. Então, esse é um desafio que a parceria precisa em conjunto construir, mas o incentivo ele é sim importante e é uma discussão relevante que seja feita para pensar como equalizar isso num novo modelo de mecanismo, numa nova forma de fazer e que eventualmente pode ser no modelo que você não tenha mais a reserva de mercado da fonte incentivada. Pode ser no modelo de mercado em que qualquer tipo de cliente pode comprar de qualquer fonte. Então, esse é o caminho que a gente está enxergando hoje e esses são os desafios que a gente vai enfrentar. Fazer em conjunto é melhor do que tentar fazer sozinho. Vou fazer uma pergunta aqui do Yuri, da Ecogen. Talvez não envolva diretamente a biomassa, mas enfim. Com o avanço do comercializador varejista, o projeto de net metering, que é a resolução normativa 482, acabará desaparecendo? O Rui Altieri. Não, acho que são coisas separadas. Tá? O varejista é para organizar o pequeno consumidor e o pequeno gerador. O net metering é a rede inteligente, uma rede inteligente, falam de prosumidor, né? O consumidor que está produzindo sua energia. Então, acho que são coisas distintas. Tem espaço para as duas modalidades. Né? E com net metering, a primeira foi a resolução 482, já teve um avanço significativo e tem muito espaço para crescer nesse campo. Independente da consolidação da figura do varejista, que o mercado livre, nesta modalidade, não vai crescer se nós não viabilizarmos o varejista, porque vai saturar.
Reginaldo falou que tem mais 10 mil consumidores. Como é que a gente vai colocar mais 10 mil consumidores na CCE? Não tem como. Hoje nós temos 27 mil medidores sendo contabilizados na CCE, 16 mil pontos de medição. Agregando mais 10 mil, olha o sistema que a CCE vai ter para um consumidor que já é medido e faturado pela distribuidora. Então, é só aproveitar essa infraestrutura para ser mais inteligente e, aí sim, alavancar de maneira organizada o Mercado Livre. O Márcio Lazzarini, da usina Santa Adélia, ele disse: o modelo atual da garantia física baseado na geração do ano anterior gera prejuízo para o produtor de energia da biomassa, até porque não tem havido liquidez para o lastro comprado. Qual é a solução para isto? Bom, estou entendendo que há um descasamento entre garantia física e produção. Como a garantia física olha a safra passada, na verdade, uma safra e meia, quando eu vou gerar, eu posso gerar mais do que do que é a minha garantia física, eu acabo tendo que liquidar isso no mercado de curto prazo, onde não recebo. Enfim, acho que aí a solução é resolver o mercado de curto prazo, né, Rui? Eu acho que tem dois problemas. O primeiro problema é a falta de liquidez no mercado de curto prazo, que eu mostrei, ela é muito significativa. Mas outra questão é como aferir e ajustar a garantia física de uma usina que depende de condições climáticas, depende de safra. Eu, particularmente, acho que um ano e meio é muito pouco para você aferir. Da mesma forma, se pegar uma PCH, se aqui em 2 ou 3 anos o que ela gerar vai ser sua garantia física, nós passamos agora 4 anos de período quase que crítico. Será que a capacidade de geração dessas usinas pode ser baseada nesse último período? Eu acho que existem maneiras de se calcular de maneira mais justa e eficiente a garantia física dessas usinas. Mas, sem dúvida, a questão do mercado de curto prazo também impacta bastante, porque qualquer redução com excesso de geração poderia ser compensado na liquidação do mercado de curto prazo. Mas se você olhar o outro lado, quando você dá garantia física adicional, vamos supor que tem um ano com uma safra excelente. Será que você vai confiar o atendimento do país naquela safra de um ano? Acho que não, né? Enfim, os dois, o aprimoramento da garantia física e a resolução do mercado de curto prazo são urgentes, né? Eu queria aproveitar e perguntar, o Reginaldo mencionou, mas para todos, a separação entre lastro e energia. Eu queria entender um pouco. Na verdade, você está talvez propondo, né, o Ministério, quem vai avançar com isto por meio de uma consulta pública, que a sociedade como um todo contrate o lastro, e aí não só o mercado livre e nem só o regulado, mas todos contratem o lastro. Então você, gerador da biomassa, vai passar a ser viabilizado pelo lastro. E a energia, você vai contratar isto bilateralmente, quer seja no mercado regulado ou no mercado livre. Eu queria entender um pouco mais de como pode evoluir essa proposta de separação entre lastro e energia para a geração da biomassa. Talvez o Reginaldo, que mencionou o ponto na sua apresentação. Qual é o ponto central? Qual é o ponto central hoje? Hoje, quase toda a viabilização de geração nova é feita para o mercado regulado. Então, são os PPAs das distribuidoras que asseguram a expansão da oferta em contrato de 30 anos. O Mercado Livre praticamente vive da sobra desses contratos. Então, o tema central é como no mercado mais aberto é possível que todos os consumidores contribuam para a expansão da oferta. Hoje, nos contratos, nos CCAR, que são liquidados lá na CCE, tem dois produtos. Tem o produto lastro e tem o produto energia. Então, a ideia é, para os novos contratos, os leilões serão leilões de lastro. Ou seja, cada fonte terá um prêmio para que ela se expanda no futuro, um incentivo para que haja nova geração. É natural que nesse processo cada fonte seja valorizada ou valorada de acordo com os seus atributos. Então o produto lastro não será igual para todas as fontes. E o produto energia é alguma coisa que será comercializado mais livre, ou no mercado livre, ou no mercado regulado, não importa. E esse produto energia, para os projetos novos, o gerador terá que se incumbir de ter contratos de
energia que possam contribuir com o atributo lastro para construir o funding do projeto para que possa viabilizar a sua geração. É muito mais fácil para o empreendedor como é hoje? É muito mais fácil. Tanto que esse tema é bastante polêmico. Mas a ideia é que, num mercado mais aberto, como são os mercados mais maduros de energia em outros países, se tenha uma forma de financiamento da expansão diferente do que é a forma atual de financiamento de expansão aqui no Brasil. É um tema que está em discussão. Isso foi colocado em audiência pública, na consulta pública número 21 pelo Ministério de Minas e Energia. Houve uma participação dos agentes muito favoráveis a essa proposta, está lá na consulta pública. Nós da Abracel contratamos um estudo da PSR que aborda bastante esse tema, e esse estudo está disponível lá no site da Abracel. Quem quiser aprofundar sobre o tema, está lá esse estudo disponível. A ANEEL também está promovendo uma espécie de workshops com os agentes, está convidando algumas associações para apresentar o tema e ver qual é a visão dos empreendedores e a visão dos geradores, das associações de geradores sobre esse tema. Mas a filosofia é um pouco essa, que no futuro todos os consumidores contribuam com a expansão da oferta. E pelo menos na forma que a gente fez a discussão na associação, lá com o auxílio da PSR, isso seria para os novos contratos, porque os contratos antigos já estão os dois produtos lá embutidos, lastro e energia, não se pensa em abrir contratos que já existam, seriam para os novos contratos e os novos leilões. Não sei se o Daniel poderia... Acho que só contribuir com relação a esse ponto, tem duas questões relevantes aqui. A primeira delas é... A hora que você contratou o lastro e você garantiu que aquela expansão vai acontecer, a negociação da energia produzida ela passa a ser meramente uma questão de trava de preço. Então eu estou produzindo energia e eu quero fazer uma trava do preço que eu vou produzir, então contratar energia ele passa a ter unicamente esse efeito. Se torna quase que um contrato financeiro de fato, porque a questão física do suprimento ela foi garantida no leilão de lastro. E naturalmente nesse cenário, e quando a gente discute aqui de expandir, de olhar mecanismos, de olhar financiamento, formação de preços, que é um item que foi levantado aqui por várias das pessoas nesse painel, é uma questão muito relevante. A gente tem hoje sim um modelo que ele é muito sensível. Então, um mês atrás a gente saiu do preço de R$400, fomos para R$100, agora a gente está voltando para 200, mostrando aqui uma sensibilidade muito forte do modelo no curto prazo em relação a uma das variáveis que é a hidrologia. Agora, formação de preço para garantir esse sinal de expansão, esse sinal de investimento, a gente tem uma discussão sim, um trabalho que as empresas têm feito, levado via as associações, para tentar melhorar, mas é uma discussão aqui mais de médio prazo, de construir, fazer evoluir, mas é uma discussão que a gente precisa fazer acontecer. E quando a gente discute aqui contratar lastro e energia, é muito importante que a gente consiga avançar na questão do modelo de preços para de fato ter um sucesso nesse modelo que se apresenta. E o segundo ponto é olhando de fato aqui a bioeletricidade. Como a gente passa a ter a expansão garantida e a energia fica livre para ser negociada, inclusive dentro desse modelo, nosso ver, não deveria existir mais a obrigação de contratação, uma vez que a obrigação de contratação é para garantir a expansão e ela já aconteceu via o leilão de lastro, um agente poderia inclusive ficar lá vendido, liquidando na CCE déficit, o agente pode ficar liquidando sobra na CCE. A formação de preço justamente se mostra muito importante por isso, mas aqui no segmento de bioeletricidade é relevante a gente levar em conta que esse aqui é um segmento onde as empresas estão acostumadas a negociar contratos de curto prazo, negociar no spot, contratos de 1, 2 anos, de estar sempre olhando essa variação do preço e capturando essas oportunidades. É um segmento que tem essa cultura, tem essa filosofia de operar. Então, na verdade, sai inclusive aqui em vantagem em relação a outros segmentos de geração que não tem tanto essa cultura de operar de fato aqui mais o curto prazo. São outras culturas mais baseadas em com o pé num contrato de longuíssimo prazo e pouco importa como é que o preço está variando, como é que a coisa está oscilando. Então aqui, olhem o lado
cheio do copo de serem empresas que têm essa filosofia, essa cultura e vão explorar e se beneficiar de um modelo como esse. Oxalá. Parabéns a todos, muito obrigado aí pela presença, parabéns aos palestrantes, muito obrigado, viu, pela atenção.